Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso curso de projetos industriais, a gente entra agora no terceiro tópico, que é a parte de localização do nosso projeto, do nosso empreendimento, da nossa empresa. Essa aula eu dividi em 3 tópicos. Eu vou dar uma breve introdução com a motivação do porquê que nós devemos estudar essa parte de localização. Depois a gente entra na definição de localização e alguns conceitos referentes ao assunto. E, por fim, alguns métodos que nós utilizamos para como calcular a localização do nosso empreendimento. Esse tópico está bem ligado à parte de logística. O curso de logística seria aí uma disciplina dentro aí da engenharia de produção ou algum outro curso como tecnólogo em logística. E a parte de localização é um assunto importante na hora que nós formos escolher o local onde nós vamos fazer o desenvolvimento do nosso projeto. Bom, localizar uma instalação significa, então, determinar o melhor local para se instalar uma base de operações, onde serão fabricados produtos ou prestados serviços. Então, quando eu vou fazer a minha instalação, eu preciso definir qual que é o melhor local. E esse melhor local vai depender de alguns fatores. E aqui tanto faz se eu vou prestar serviços ou se eu vou fabricar algum produto. Quando eu entro na questão de fabricação, nós temos algumas questões, por exemplo, como matéria-prima, energia elétrica e assim por diante. E a prestação de serviço é a distância que nós estaremos aí do nosso cliente. Então, isso daqui é um ponto muito importante, porque eu posso ter um prejuízo ou posso ter um lucro, dependendo aí do local onde eu farei a minha instalação. Para isso, os principais fatores que devem ser levados em consideração quando eu for tomar essa minha decisão são eles: a disponibilidade de matéria-prima. Se eu não tenho a matéria-prima disponível naquele local, não tem por que eu fazer a instalação. Dou sempre alguns exemplos para vocês. Nós temos algumas empresas aqui dentro de Marabá que elas trazem a matéria-prima de outras regiões do Brasil. Ou seja, precisa aí, tem uma empresa aqui que ela acaba trazendo aí a matéria-prima de uns 2.000 quilômetros de distância. E isso vai acabar interferindo muito no preço final do produto. Outro ponto muito importante, energia elétrica. A disponibilidade de energia elétrica, a disponibilidade das fases disponíveis que eu preciso, porque dependendo do teu sistema industrial, você precisa ter um sistema aí pelo menos trifásico, você precisa ter tensões maiores para o funcionamento dos seus equipamentos. E isso daqui, se você não tiver, é impossível de você fazer a instalação. Então, você precisa entender, quando a gente fala de energia elétrica, não é apenas tê-la disponível, mas sim a maneira como ela será distribuída. Se será necessário fazer a utilização de algum gerador, ou fazer a utilização de compra, de demanda. Então, tudo isso daqui precisa ficar bem claro quando vocês forem fazer o levantamento aí, da localização da sua indústria. Outro fator muito importante, disponibilidade de água. A maior parte dos nossos projetos, das nossas indústrias, faz o uso de água, seja para limpeza, ou seja na produção ou na fabricação do produto. E isso você precisa fazer a instalação geralmente perto aí de alguma represa ou de algum rio, de algum afluente, alguma questão, alguma fonte de água aí que esteja disponível. Claro, sempre pensando aí no meio ambiente, sempre fazendo a reutilização dessa água, devolvendo para o meio ambiente de acordo com as normas ambientais. E isso daqui, se vocês repararem, a maior parte das indústrias, elas ficam perto de algum rio ou alguma fonte aí de água. Outra questão também é mão de obra, mas acaba atingindo aí alguns fatores sociais. Você desloca aquela pessoa daquele ambiente de convívio, você traz ela para outro local, acaba ficando um pouco complicado aí na hora de você fazer esse levantamento.
Agora, o ponto principal são as facilidades e incentivos fiscais. O governo, geralmente, para atrair algumas indústrias para aquela localidade, acaba abrindo mão de cobrança de alguns impostos, acaba fazendo isenção de alguns impostos para que haja a instalação daquela indústria naquela cidade ou naquela região. Então, geralmente, todas essas indústrias vão procurar aí facilidades. Geralmente, essas facilidades são isenções aí, dentro de 30 anos, você não vai precisar pagar conta de energia ou conta de água, ou então fazer a arrecadação aí do imposto para o município, para a região. Isso acaba fazendo com que muitas indústrias acabem se fixando naquele local. Eu já vi muitas indústrias deixando algumas cidades, algumas regiões, pela falta desses incentivos. Na minha cidade de origem, lá no estado de São Paulo mesmo, a fábrica da Coca-Cola acabou saindo da região pela falta de incentivo. Passaram-se os anos, não houve a renovação dessa isenção e a Coca-Cola achou melhor por não continuar ali naquela instalação. Aí acaba trazendo várias consequências. A população fica sem emprego, a economia acaba sendo afetada, então tudo isso você precisa pensar na hora de você fazer a instalação da sua indústria. Outra questão, qualidade de vida. A qualidade de vida está bem atrelada à questão da mão de obra. Se você for fazer a instalação do seu projeto, da sua indústria, num local muito remoto ou numa área muito de difícil acesso, acaba ficando aí, atinge muito a qualidade de vida aí do seu funcionário, ou até mesmo do empreendedor ou do gestor, porque a pessoa não está acostumada com aquele ambiente. Até ela se acostumar, até ela entrar no ritmo, entender o funcionamento daquela região, o clima, a questão do índice de desenvolvimento humano é um fator muito importante também. Isso afeta e muito. Então, você precisa saber aonde fará essa instalação. A gente vê muito aí que tem várias indústrias que fazem instalação numa cidade, o custo de vida acaba indo lá nas alturas, aluguel aumenta, preço da conta de energia aumenta, o valor da conta de água também aumenta, supermercado, tudo isso acaba afetando. E, geralmente, esses trabalhadores acabam escolhendo cidades vizinhas, como cidades dormitório, para que elas continuem aí tendo uma boa qualidade de vida. E, por fim, aqui, qualidade dos serviços essenciais. Se você tem uma boa distribuição aí da água, boa distribuição de energia, se você tem uma boa coleta do lixo, por exemplo, se você tem uma boa reutilização de alguns serviços, a parte de saúde, transporte público, então isso daí acaba melhorando também a decisão na hora de você escolher o local para a instalação da sua indústria. E, por fim, aqui a localização dos mercados consumidores, que a gente não pode deixar de lado, que eles são muito importantes. Se você não tiver o mercado consumidor, não há por que você fazer a instalação. Então, não adianta você fazer aí a instalação de uma indústria numa determinada região e fazer a venda desse material ou desse produto para outras regiões. Como eu sempre dou de exemplo para vocês, o açaí aqui na região, o açaí tem um prazo de validade muito curto, 1, 2 dias no máximo ele já estraga, e para que seja feita aí a distribuição para outras regiões, é necessário fazer aí um processo de pasteurização, adicionar conservantes, alguns outros produtos aí, para que ele consiga durar mais e ser vendido para outras regiões. E isso vai acabar afetando e muito o preço da mercadoria. Na safra aí, quando a gente tem do açaí, geralmente o litro do açaí custa em torno aí de R$6, R$7, mais ou menos. Se você for pegar esse mesmo litro do açaí, geralmente ele é vendido congelado lá no sul, no sudeste, esse mesmo quilo do açaí vai custar em torno aí de uns 18, 19, R$20. Então, esse valor acaba sendo afetado geralmente por causa aí da localização dos mercados consumidores. É um produto que é originário aqui da nossa região, aqui do Pará,
Então, para você fazer o envio desse produto para outros mercados consumidores, acaba aí tendo interferência no valor final. Ok, mas o que é a localização de instalações? Então, fica aqui a primeira pergunta. Qual que é o melhor local para se instalar uma indústria de confecções, ou então uma loja de materiais de construção, ou um escritório de advocacia? Então, eu peguei aqui 3 áreas bem diferentes. Nós estamos trabalhando aqui com confecção, roupas, sapatos, seja lá o que for. Aí depois aqui uma loja de materiais de construção e um escritório de advocacia. Nós temos 3 áreas distintas, só que nós temos algo em comum, que é a localização. Qual que é o melhor local para fazer a instalação dessa confecção? E da loja de materiais de construção, qual que é o melhor local? E o escritório de advocacia? Vocês podem perceber que aqui em Marabá nós temos um grande problema. Nós não temos um centro comercial apenas. Cada uma das nossas regiões, cada um dos nossos núcleos, possui um centro comercial. Então, quem faz a instalação da sua loja ou do seu escritório, seja lá o que for, aqui na Nova Marabá, acaba depois fazendo a instalação também lá na Marabá Pioneira, lá na Cidade Nova, no São Félix e assim por diante. Vocês percebem que eles tentam atrair ao máximo. Eu já conversei com várias pessoas aqui da cidade, inclusive aqui no setor de material de construção, que a pessoa possuía uma loja num determinado núcleo aqui da cidade, e por questões financeiras acabou não expandindo para outros locais. Ficou apenas em um núcleo. O que aconteceu? Foram abrindo novas lojas, a concorrência aumentou, ele acabou fechando, porque não tinha mais lucro. Então, isso daqui é definitivamente muito importante. Em cidades como Marabá, isso fica mais complexo ainda, porque você não tem apenas um núcleo. A maior parte das cidades geralmente tem um centro comercial, onde todas as lojas, todos os restaurantes, escritórios estão localizados. Já Marabá não, cada núcleo possui aí seu centro comercial, e isso acaba influenciando bastante. Então, as decisões sobre localização de instalações empresariais são tema obrigatório no planejamento estratégico das organizações. Se você for fazer o projeto e não levar em consideração a localização, pode ter certeza que você terá problemas aí no futuro. Então, localizar uma organização aqui para nós significa determinar o melhor local para instalar uma base de operações, a partir da qual serão fabricados produtos ou prestados serviços. Então, é uma análise bem logística, como eu disse para vocês, e isso daqui vai me dizer qual que é a melhor posição que eu preciso estar para que eu tenha um bom lucro. Retomando lá a questão da oferta e da demanda, isso daqui vai depender bastante. Se eu tenho uma disponibilidade boa de matéria-prima, a minha demanda vai ser alta. Se eu tenho um mercado consumidor muito bom naquela determinada região, a questão aí, a minha oferta, a minha demanda vai ser bom também. Eu teria um mercado consumidor. E eu consigo chegar aí num preço de equilíbrio, onde as pessoas vão comprar e onde eu vou conseguir vender o meu produto ou prestar o meu serviço. Então, só ressaltando aqui a importância da localização, a gente precisa ter disponibilidade de recursos e facilidade de obtenção de matéria-prima. Quando eu falo aqui de recursos, estão incluídos aquelas questões de água, saneamento básico, transporte, energia, assim por diante. E facilidade de obtenção da matéria-prima está aí no relacionamento aí à distância. Se você tem um fácil acesso à questão da colheita daquele produto, ou então até mesmo da extração daquela matéria-prima para você desenvolver o seu produto. Disponibilidade de mão de obra. Você precisa ter uma mão de obra com qualidade. Nada adianta você fazer a instalação com incentivos fiscais e tudo mais, mas você não tem uma mão de obra disponível. Geralmente, quando uma indústria se instala numa determinada região, numa determinada cidade, vocês percebem aí que eles dão preferência para a contratação dessa mão de obra da cidade, para que haja aí o desenvolvimento econômico da cidade. A infraestrutura do local, você precisa ter uma boa infraestrutura. Tem asfalto, a rodovia que liga
ela está com boas condições, a questão do saneamento básico, tem condições apropriadas, tem transporte público até aquele local, e, por fim, aqui a localização dos mercados consumidores. Então, tudo isso daqui você precisa levar em consideração. Mas, então, quais são os motivos para definir um local adequado para novas instalações? Notem aqui que eu estou fazendo uma instalação num novo local, estou começando um novo empreendimento, um novo projeto, mas há considerações também quando eu vou fazer expansão ou até mesmo mudança de local. Isso daqui precisa ficar bem claro. Então, primeira questão, criação de uma nova empresa. Você precisa fazer a determinação de um local adequado. Ou então, ampliação da área de atuação com uma nova instalação. A gente percebe aí, como eu falei no caso aí aqui de Marabá, você percebe aí que tem vários comerciantes que acabam ampliando a sua área de atuação. Está aqui na Nova Marabá, vai lá para a Cidade Nova, vai lá para Marabá Pioneiro e assim por diante. Mudança do local da instalação atual. Você geralmente aí, dependendo da instalação ou da sua indústria, o local geralmente é aluguel, ou então você tem algum incentivo do governo ali e tal, e acaba encerrando ou aumentando o preço da fixação naquele local, você precisa mudar do local. Então, geralmente isso daqui, quando a gente fala da localização, é uma decisão de longo prazo. A gente nunca se instala num local já com o pensamento de se mudar. Mudança é complicado, até na nossa vida aí, quando a gente vai mudar para uma casa ou para algum lugar, dá muito trabalho, você precisa se adequar aos novos locais, você precisa se acostumar, você precisa entender muito bem o funcionamento daquela região. Então, vocês têm que ter em mente que quando vocês forem fazer a instalação daquela empresa, daquela indústria, é para ficar ali por um bom tempo. Quanto será esse tempo? Isso não se sabe. É igual quando nas indústrias aí de mineração. Olha, nós ficaremos aqui durante 300 anos, 500 anos. Existe aqui minério para ser extraído aí durante centenas de anos. Então, você tem ali mais ou menos uma previsão de quanto tempo que você vai ficar. Isso daqui envolve elevado investimento. Quando você vai fazer a instalação ou ampliação, você precisa ter recursos. Quando você vai fazer um projeto de captação de recursos, um BNDES, por exemplo, isso daqui precisa ficar bem claro, porque fazer uma planta nova, uma construção, envolve muito dinheiro. Isso daqui você precisa ter aí um capital muito grande para que você consiga fazer essa instalação. E isso daqui vai ter um impacto direto nos custos da operação. Se você faz um investimento naquela determinada região, você espera um bom retorno. Então entra aqui a dúvida, qual que é o melhor local? Onde que eu vou conseguir fazer a instalação da minha indústria para que eu consiga ter um bom retorno? A partir do momento que eu investir, quanto que vai ser, qual que é o valor incedido sobre o meu valor do meu produto? Então, tudo isso daqui tem que ficar bem claro e precisa ficar bem definido na hora de você fazer aí a composição do seu projeto. Aqui a gente entra também na questão da localização varejista, que consiste em uma das decisões mais críticas para um varejista. Aqui na questão do varejo são os mercados aqui, ou então algumas lojas que nós temos, e isso daqui é bem complicado. Como eu falei, se você tem um determinado local, a tua empresa ou o seu comércio, e você decide se mudar, você tem certeza que a pessoa, o seu cliente é tão fiel que ela vai te acompanhar? Ela vai dar a volta na cidade, ou então vai enfrentar aí certas distâncias para ir lá comprar no seu comércio? Então, isso daqui precisa ser tratado com mais cuidado, porque geralmente indústria de grande porte, ela se instala naquele lugar e fica por um bom tempo. Agora, o varejo não. A gente percebe aí, a maior parte das lojas fazem a utilização do pagamento do aluguel, elas fazem a locação do imóvel para que se instalem. E depois de um certo tempo o aluguel sobe, não há renegociação, e isso daqui acaba influenciando muito. Então, diferentemente de outras variáveis do composto varejista, e aqui a gente cita aqui o preço, mix de produtos. Aqui o mix de produtos é a variedade que nós temos de produtos. Promoção, apresentação,
atendimento e serviços vão influenciar diretamente aqui no meu sistema. Isso daqui podem ser também alterados ao longo do tempo. A localização de uma loja não pode ser modificada facilmente. Você faz a instalação de um supermercado numa determinada área. Vou agora mudar. Isso vai influenciar bastante. O layout que você tem ali para fazer a apresentação dos seus produtos, a promoção, você pode ter algumas outras questões, o atendimento também pode variar se você mudou o local, tudo mais. Então, isso aqui tem que ser muito bem definido e é muito importante na hora da escolha da localização. Aqui, com relação também, um fator importante na hora de nós inserirmos a nossa localização é o transporte. Principalmente na hora que nós formos ver as nossas matrizes de transporte aqui no Brasil, nós temos uma predominância do transporte ferroviário, do transporte rodoviário. E a maior parte das nossas estradas, rodovias, elas são precárias, asfalto ruim ou até mesmo não são asfaltadas. E isso vai incidir em cima do valor do frete. Então, aqui eu coloco aqui algumas comparações para nós termos com alguns países aí de primeiro mundo. O Japão, você tem ali uma concentração no transporte rodoviário, mas também na cabotagem. Cabotagem é um sistema onde você tem a navegação perto da costa, você não faz aí o distanciamento longe da costa do teu país ou daquela região. A União Europeia aqui com 50% do rodoviário, Estados Unidos também rodoviário, China rodoviário, aqui vai mudar a Austrália, maior predominância ferroviária, e o Canadá dutoviário, transporte aqui através de dutos. Nós sabemos que o Brasil possui uma questão das hidrovias muito importante. E o sistema ferroviário também está aumentando. Nós temos aí interligações norte e sul, norte com centro-oeste, leste com oeste. Nós temos várias ferrovias que estão sendo inauguradas, que estão sendo projetadas para que haja aí a ligação e o transporte desse produto. Nós sabemos muito bem que o transporte ferroviário é bem mais barato, você consegue transportar mais mercadoria dentro ali dos seus vagões de trens, comparado com o rodoviário, acaba sendo aí um fator modal bem importante, uma modalidade aí bem importante. E a gente precisava explorar também a questão das hidrovias. O Brasil aí é um país com vários rios, com várias afluentes, onde nós poderíamos fazer a utilização. Aí precisa também questão do projeto, melhorar a navegabilidade, existem vários rios aí no Brasil que não são navegáveis, isso aqui a gente precisava melhorar um pouco mais, ok? Alguma para a gente ver a medida da capacidade. Mas, professor, por que a gente precisa entender a capacidade da nossa indústria? Quando eu vou fazer a localização, eu preciso entender quanto que eu vou produzir, quanto que eu vou fazer aí a minha máxima produção do meu empreendimento, quanto que está saindo. O volume de produção é o que se produz atualmente, enquanto a capacidade é o máximo que pode ser produzido. Então, quando você vai fazer a instalação da sua indústria, você vai lá e você fala, olha, minha capacidade de produção são 20 mil toneladas por dia. Só que o que eu produzo atualmente é apenas 10 mil toneladas por dia. Processo 10 mil toneladas por dia. Então, isso daqui precisa ficar bem claro, porque na hora que você for fazer aí a venda, a distribuição, o transporte, isso daqui vai depender aí do seu volume de produção e da capacidade. Outra questão também, a capacidade está relacionada à dimensão do tempo. Você pode analisar aí que dependendo do tempo, você vai aumentando a sua capacidade, vai aumentando também o volume de produção, você vai vendo a sua demanda vai aumentando, consequentemente a oferta também. Nós temos aí algumas empresas que possuem aí a fabricação de vários produtos, são as empresas multiprodutos, onde eu preciso também fazer o aumento aí dessa capacidade. As horas de trabalho também incidem sobre a medida de capacidade.
O funcionamento de pico ou funcionamento normal, então vocês têm aí geralmente regimes de trabalho, indústrias que são 24, trabalham 24 horas, nós temos 3 turnos com jornadas de trabalho, geralmente o pico é durante o dia ou durante na parte da tarde, e o funcionamento normal aí acaba sendo no período noturno. A capacidade utilizada também versus a capacidade projetada, isso daqui tem que ficar bem claro também. Você projetou para tanto, mas o que você está utilizando até o momento, às vezes, é um pouco menor. Ou então você quer fazer o aumento dessa capacidade também. Isso daqui, na hora de você fazer o projeto, você tem que levar em consideração também a localização do seu sistema. Como que eu faço para determinar aí a minha capacidade a ser instalada? Primeira questão, você precisa precisar a estimativa da demanda. Vou ter compradores? Sim, então eu vou aumentando a minha produção. Se eu aumentar drasticamente aí, eu continuarei vendendo esse meu produto, ele não vai ficar parado lá no meu estoque? Se sim, vamos aumentar a minha capacidade. Se não, você acaba não aumentando. Tem a questão do share, o share que é a parcela de mercado que desejamos atender. Geralmente aí no mercado consumidor, nós não temos o desejo de atender a todos. Professor, mas nós não estamos, e a questão social, nós não estamos incluindo todos. Não, não é essa questão. Isso vai depender da sua capacidade. Você tem geralmente aí, você faz a venda de um determinado produto, mas você tem indústrias concorrentes. Por exemplo, na indústria automobilística, você produz certos carros para o mercado que você deseja atender. Olha, estou produzindo carros populares. Então, você está destinando a pessoas que irão fazer o empenho de um certo valor nesses carros populares. Quem tem condições de comprar carros importados ou carros de luxo não vão ter interesse aí de comprar carros populares. E assim por diante. Avaliação econômico-financeira. Eu preciso entender ali como que a minha região se comporta. Isso vai depender também muito aí do índice de desenvolvimento humano, o IDH. Quanto maior o IDH, eu tenho certeza aí que eu posso aumentar a minha capacidade. E se eu tenho um IDH baixo, eu acabo produzindo um pouco menos. Então, aqui um exemplo aqui de uma indústria, alguns números. Então, tenho aqui 5 anos de análise da indústria. E aqui eu tenho aqui produto aqui em unidades. É possível aqui fazer a produção de 100 mil no primeiro ano, 110 mil no segundo ano, 123 mil no terceiro, 138 mil no quarto e 155 mil unidades no quinto ano. Só que eu quero atender apenas uma parcela da minha população. Ou seja, eu quero atender apenas 35% do mercado. Então, no primeiro ano, eu atendi 35 mil, 38.500 no segundo, 43.050 no terceiro, 48.300 no quarto e 54.250 no quinto ano. E aqui entra a minha capacidade máxima e minha capacidade mínima. Isso daqui tem que ficar bem claro, esse intervalo de capacidade mínima e capacidade máxima, a porcentagem que eu faço atendimento do meu produto tem que estar dentro dessa minha capacidade máxima e dessa minha capacidade mínima. Então, se eu estou atendendo ali 35% do mercado, o meu mercado é 100 mil unidades, mas estou atendendo apenas aí 35 mil unidades. Então, o que eu faço? Minha capacidade máxima tem que suportar essas 35 mil unidades. Conforme eu vou aumentando aí a minha produção, a minha capacidade, a minha oferta, o meu share aí do meu mercado que eu quero atender, conforme eu vou aumentando esse valor por causa aí da demanda, isso daqui, a minha capacidade mínima precisa aumentar também. E a capacidade máxima, desculpa. E a capacidade mínima precisa se adequar também. Conforme você vai fazendo a instalação, você não pode ter aí uma sobra ou você não pode ter locais onde você não consegue fazer armazenamento aí do seu produto. Alguns fatores subjetivos que nós temos também na hora da localização. Primeira questão, a possibilidade de ampliação. Quando eu falo possibilidade, não quer dizer que haverá a ampliação. Mas no futuro, se eu quiser fazer a expansão, eu preciso ver se é possível, ali naquele local que eu escolhi, fazer a ampliação dessa minha indústria. E geralmente, se você fez a instalação dessa indústria em algum local,
existem algumas questões ambientais, algumas questões políticas, socioeconômicas que vão influenciar bastante na hora que você for tentar ampliar a sua indústria. Então, geralmente, você pode ter certeza, a maior parte das indústrias, elas já se instalam num local, numa grande área, já pensando aí num futuro, aí numa ampliação. Outra questão também, facilidades fiscais, é um fator subjetivo também, posso ter ou não. As restrições ambientais e governamentais, projetos para o desenvolvimento da região. Notem aí, quando há a instalação de uma indústria numa determinada região ou numa determinada cidade, há uma grande propaganda ali pelo governo. Olha, nós estamos desenvolvendo a nossa região, estamos instalando uma nova fábrica, traremos emprego, teremos mão de obra, teremos um desenvolvimento da nossa cidade. Nós podemos ver ali, por exemplo, encanando os Carajás mesmo, da Vale, a cidade está sendo completamente reformulada. O investimento que nós temos ali, o desenvolvimento ali na região está sendo muito grande. Problemas sociais, preciso levar isso em consideração também. Há uma estrutura boa, eu tenho ali centros de convivências, eu tenho ali algumas questões sociais, eu tenho pessoas, tenho assistentes sociais que vão me ajudar e tudo mais, então isso daqui acaba levando em consideração também os meus fatores. Agora a gente entra na questão dos métodos de localização. Como que eu faço para localizar a minha empresa? Que é o que nos interessa de fato. Eu posso dividir em dois grupos. O primeiro grupo é o método qualitativo, que é o modelo de ponderação qualitativa. Esse modelo propõe uma forma de medir e dar valor a dados de natureza subjetiva. Então, por exemplo, facilidades fiscais. Eu vou dar um valor para esse meu dado. E quando eu dou o valor, você entender qual que é o impacto, quantos por cento será impactado dentro desse meu incentivo fiscal. E a partir disso eu consigo possibilitar a comparação entre as variáveis alternativas de localização. O qualitativo não é o mais utilizado. O próximo grupo é o quantitativo, que ele vai te dar aí a localização, onde você quer fazer a instalação. O primeiro modelo que nós temos é o do centro de gravidade. Ele leva em conta as distâncias e custos de transporte, de captação de matérias-primas e distribuição de produtos acabados. Então, o que entra aqui? Distância, custo e a distribuição desses produtos acabados. Então, o volume aqui que eu estou fazendo a minha distribuição. O ponto correspondente ao centro de gravidade representa o local onde os custos de transporte são mínimos. Já o modelo dos momentos, ele é semelhante ao método do centro de gravidade, só que ele tem um aspecto interessante, que consiste em ponderar um determinado centro, ou seja, uma determinada cidade, uma determinada região. Quando eu pondero o ponto correspondente ao centro de gravidade, lá no modelo de centro de gravidade, eu vou levar em consideração onde o custo de transporte são mínimos. Agora, aqui, quando eu pondero um determinado centro, ele vai me dizer, olha, aqui vai ser o melhor local de acordo aqui com o seu cálculo. E, por fim, o modelo do ponto de equilíbrio, que são comparadas diferentes localidades em função dos custos totais de operação. Aí entra pelos custos fixos e variáveis que nós já comentamos lá na primeira aula de projetos. Então, vamos adentrar aqui com mais detalhes sobre cada método. Bom, o modelo aqui do centro de gravidade, ele procura avaliar o local de menor custo para a instalação da empresa. Como que eu calculo aqui? Eu faço o cálculo da localização horizontal ou a localização vertical, LH ou LV. Então, vai ser a somatória da multiplicação aqui do custo de transporte com a distância e o volume, dividido pela somatória do custo de transporte vezes o volume. Então, você tem lá vários locais, tem lá a empresa, o local 1, local 2, você tem o centro
de matéria-prima do local 1, local 2, você tem vários locais, tanto da empresa quanto da disponibilidade da sua matéria-prima. E aqui vai entrar essas variáveis: custo de transporte, distância e volume, custo de transporte e volume. Então, por exemplo, você tem aqui alguma distribuição aqui de alguns locais. Você tem aqui a matéria-prima 1, matéria-prima 2, matéria-prima 3. E você tem a sua unidade aqui produtora, a PA1, PA2, PA3, PA4, PA5. Qual que é a melhor localização do nosso local? Então, vou levar em consideração aqui que cada quadradinho aqui tem 100 quilômetros. Então, do MP1 aqui até chegar aqui o PA1 aqui, eu vou ter aqui 100, 200, 300 quilômetros. Do PA1 para o PA2 já vai para 400, aqui você pode ter a matéria-prima 3 aqui também, 1, 2, 3, 400 quilômetros também, e assim por diante. Então, eu preciso entender qual será a melhor localização. Onde que eu instalo? Eu instalo em PA1, em PA2, PA3, PA4 ou PA5? Através do método centro de gravidade, eu consigo determinar. Na nossa aula síncrona, nós faremos alguns exercícios de como entender e calcular o método de centro de gravidade. Aqui nessa aula apenas a explicação. Já o método do momento, ele é um método simples e intuitivo. Então, ele supõe a existência dos momentos populacionais. Ou seja, a ideia básica aqui do método é igualar os momentos das amostras aos momentos da população e procurar a solução da equação em função das componentes da amostra. Então, qual que será aqui o meu momento? Vai ser a somatória aqui do custo unitário de transporte vezes a quantidade, vezes a distância. Então, temos aqui alguns pontos: ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. O ponto A até o ponto B dista aqui 100 km. Do ponto B para o ponto C, 300 km. Do B para o D, nós temos aqui 150 km. E do D para o A, 200 km. Então, onde localizar aí o nosso centro de distribuição? O custo unitário de transporte aqui, a gente coloca aqui como sendo $2 por tonelada por quilômetro. Então, o ponto A aqui tem a distribuição aqui de 10 toneladas, o ponto B 3 toneladas, o C 5 toneladas, D 5 toneladas. Então, qual que é a melhor localização aqui? Aonde que eu vou fazer a localização desse meu centro de distribuição? Vai ser em A, em B, em C, em D? Então, através do método do momento, eu consigo determinar aqui o meu cálculo. Aí basta aqui de você calcular. De A para B, você tem a distância, você tem a quantidade e tem o custo unitário de transporte. São informações inerentes aí ao meu problema. Como eu falei, a gente fará também um exercício aí na nossa aula 5. E, por fim, o método do ponto de equilíbrio. Eu faço a utilização da análise de volume e custo para fazer a comparação econômica das alternativas de localização. Então, identificando-se os custos fixos e variáveis e elaborando-se o gráfico deles para cada localização, eu consigo determinar o local que proporciona o custo mais baixo para cada intervalo de volume produzido. Então, aqui no gráfico que nós temos embaixo, nós temos aqui no eixo X o volume e no eixo Y o custo. E nós temos aqui 3 retas que identificam o local A, o local B e o local C. Se a gente fizer análise no intervalo aqui entre o 0 e o volume 1, o local A é o que possui o menor custo aqui de fabricação ou o menor custo aqui de venda. Agora, se nós fizermos a análise aqui da variação do volume entre o volume 1 e o volume 2, o melhor local para ser escolhido é o nosso local B. Tem um custo aqui menor quando eu tenho valores aqui entre V1 e V2. Agora, para valores acima de V2, eu posso escolher aqui o meu local C, que terá valores menores aqui que o A e o B. Então, isso daqui vai depender muito do volume de produção. Então, se eu tenho uma baixa volume de produção, eu tenho um determinado local. Então, no caso aqui, se eu tenho valores menores que V1, eu consigo estimar aqui o melhor local para que eu faça a minha instalação, o local A. Agora, se eu aumentei o meu volume de produção e ele está aqui entre V1 e V2, o melhor local aqui vai ser o
meu local B. E se for maior que V2, eu posso escolher o local C. Notem aqui que eu tenho também a possibilidade se for igual a V1 ou igual a V2. Eu tenho ali um ponto de equilíbrio, pode ser tanto o local B quanto o local C. E se eu tiver um valor igual a V1, pode ser o local A ou o local B. Ok? Então, são esses os métodos que nos interessam para fazer o cálculo de localização. A parte de localização, como eu falei para vocês, é muito importante dentro do curso de projetos industriais, que vai determinar qual é o local onde eu devo fazer a minha instalação, considerando aí a disponibilidade de recursos, incentivos fiscais, mão de obra e assim por diante. E a partir desses métodos eu consigo determinar todos os meus locais onde eu quero fazer a instalação. Ok? Então, da parte de localização é isso. Até a nossa próxima aula.